Olá irmãos, aqui quem vos fala é Adenilson Simões. Já faz algum tempo que eu não gravo vídeo e posto no canal, mas lendo o profeta Zacarias, me veio uma linha de entendimento bastante interessante sobre a questão do o próprio Salvador, Yahushua, a qual contém em seu nome o tetagrama sagrado Yod-Heh-Vav-Heh, ser ele mesmo o próprio Eterno, pois a Escritura é bem clara em afirmar que o Eterno é um. E com essa base, onde diz que no apóstolo Pedro, na carta aos apóstolos Pedro, 2 Pedro capítulo 3, versos 2, diz o seguinte: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Salvador Yahushua, ensinada pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, tal. Mas atentem para o verso 2, onde nossa base, nós que cremos no Eterno, no Salvador, nossa base é os profetas, os apóstolos e os ensinamentos do próprio Salvador, Yahushua. Tendo essa base, nós estamos bem encaminhados, ok? Então, o que eu quero ressaltar com esse vídeo? Eu quero ressaltar o seguinte: eu quero ressaltar que essa briga, essas discussões que entram de séculos em séculos, em que envolve a questão de trindade, existem três deuses, ou que o Eterno é o único. Então, tendo como base os apóstolos, o que o próprio Salvador ensinou e os profetas, me veio uma linha de raciocínio lendo aqui o livro do profeta Zacarias e fazendo um paralelo com os demais livros, como o livro do Apocalipse. Então nós podemos ver que todos eles são unânimes em afirmar que o próprio Salvador Yahushua, ele é o Eterno. Então todos são unânimes em afirmar isso. Agora, basta você ter um pouco de entendimento ao ler o escrito. Porque diz o seguinte aqui no livro de Zacarias. Vamos prestar atenção no que o apóstolo, o profeta, ele afirma. Eis que vem o dia do Yod-Heh-Vav-Heh, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Yod-Heh-Vav-Heh e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugirei pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Yahudá. Então virá o Yod-Heh-Vav-Heh, meu Elohim, e todos os santos com eles. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Yod-Heh-Vav-Heh. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas,
metade delas para o mar oriente e a outra metade até ao mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O Yod-Heh-Vav-Heh será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Yod-Heh-Vav-Heh e um só será o seu nome. Então, tendo como base os escritos do profeta Zacarias, onde ele afirma que naquele dia um será o Yod-Heh-Vav-Heh e um será só o seu nome, e fazendo um paralelo com o que escreveu o apóstolo Judas, temos aqui o apóstolo Judas, no verso Judas 14, que diz: quanto a este foi que também profetizou Enoque. Quanto a estes foi que também, ou seja, não só Enoque, mas em paralelo com os escritos de Enoque está os escritos de Zacarias, que afirma o mesmo que Enoque vai afirmar agora. Quanto a este foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Yod-Heh-Vav-Heh entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então você vê que tanto o apóstolo como o profeta Zacarias, ele afirma que o Eterno virá com os seus santos ou com suas miríades, fazer justiça tanto aos seus escolhidos, no caso aqui do profeta Zacarias, em Jerusalém, e virá a julgar todos os ímpios. Então, o que é que me atraiu nessa leitura? O que me atraiu nessa leitura foi o fato de tanto o profeta como o apóstolo citando o nome do Eterno, porque nas nossas Bíblias existe a palavra Senhor, mas nos escritos originais, do qual veio da mão dos apóstolos e do qual veio da mão do profeta, eu me falo os originais, não essas cópias que nós temos, que foram adulteradas conforme o tempo foi passando e retirado, já está mais do que provado que foi retirado o nome do Eterno das escrituras, dos originais, e colocada essa palavra blasfema que se chama Senhor ou Kyrios no grego. No original, pessoal, continha o nome do Eterno, o verdadeiro nome do Eterno, e não essa blasfema que hoje nós vemos escrito aqui na Bíblia que nós possuímos atualmente. Então, tanto o profeta como o apóstolo, eles escreveram ou citaram o nome do Eterno. Aí você faz um paralelo, você pode fazer um paralelo dentro dessa linha de entendimento do livro de Zacarias, profeta Zacarias, do capítulo 14. Você vai ver o que Judas escreveu no verso 14 aqui na Bíblia. E você faz um paralelo com o que escreveu o apóstolo João no livro do Apocalipse. Quem é esse que virá com os seus santos, com miríades e miríades? O profeta e o apóstolo, eles dizem, são unânimes em dizer que é o próprio Eterno, que Yahushua, que contém o tetragrama sagrado, ele é o próprio Eterno. Então não existe essa de trindade, não existe essa de três deuses. Entendeu? São unânimes. No verso
14 do livro de Apocalipse 14 diz: Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Quem é esse que está sobre a nuvem? O próprio Eterno, Yahushua. Aí quando você vem aqui para o capítulo 18, o verso 11, onde fica mais claro ainda. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Elohim. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montados cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimos, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa ao lagar do vinho do furor da ira de Yahweh Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então você vê que tanto o profeta como apóstolos são unânimes em afirmar que o próprio Yehoshua, ele é o próprio Eterno, o próprio Yod-Heh-Vav-Heh, pois no nome do seu filho Yahushua contém o tetragrama sagrado. Então são a mesma pessoa. O próprio Messias, ele afirma no livro de João que eu e o Pai somos um. Então não existe essa ideia de trindade ou de três deuses, algo que foi criado pelo homem. Você tem que entender uma coisa, você tem que entender que você tem que ter como base os apóstolos, os profetas e o Salvador. O Salvador Yahushua, o que o Salvador Yahushua ensinou, o que os apóstolos ensinou e o que os profetas ensinaram e o que eles ensinaram. Aí me vem uma pergunta: qual destes ensinou sobre uma trindade? Se você souber me responder essa pergunta dentro das escrituras, por favor, pode ficar à vontade. Mas qual desses ensinou? Qual é o respaldo nas escrituras para esse tipo de ensino? Agora, o que é que acontece? Em séculos sequentes, séculos depois do Messias, foi que o homem introduziu esse tipo de doutrina. O homem que introduziu. Isso está mais do que provado dentro da história. Então, fazendo um paralelo entre esses escritos, perceba que todos são unânimes em afirmar que o próprio Yahushua é o próprio Eterno. E não existe outros deuses, como sendo três deuses. Não existe essa doutrina que foi ensinada no século III, século II, século IV e pela própria Igreja Católica, a qual os protestantes aderiram como doutrina. Então, ou você crê na Escritura, no que está escrito, ou você crê no que o homem acrescentou. Aí é uma escolha sua. E como eu sempre falo no final dos meus vídeos, examinai tudo e retém o que é bom. Examinar as escrituras. Veja o que está escrito. Para quem foi escrito. Para que foi escrito e por que foi escrito.
Então, quando você tiver essa base e você pedir ao Eterno para abrir o seu entendimento sobre determinadas questões, você vai aprender da parte do Eterno, porque está escrito. E não há necessidade que ninguém vos ensine, pois o Espírito que habita em vós vos ensinará todas as coisas. Está escrito na carta do apóstolo João, e é nisso que eu acredito. Um abraço a todos, espero ter ajudado por meio dessa palavra, ter aberto ou ajudado a abrir o entendimento de alguns. Forte abraço, estamos juntos, valeu.